Ó, o Pedrão aí, ó. Grande Felipe Moraes, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Bom demais, cara. Que bom estar aqui com você, Pedrão. Obrigado de antemão, cara. Já te agradeci várias vezes, mas eu acho que não tem preço, né? Eu sei que você tem família, você tem vários afazeres e dedicar um tempinho aqui para compartilhar com as pessoas que nos acompanham, cara, isso é muito especial, sabe? Obrigado. Eu é que agradeço. Eu digo o seguinte, Felipe, no multinível, no network marketing, além do resultado, além da notoriedade que nós construímos, conquistamos com nossas equipes, com a companhia, o que marca a vida de qualquer network profissional são as amizades. E ter conhecido você, a sua esposa, Andréia, a quem eu não, né? A quem eu e a minha esposa temos assim um carinho imensurável, um respeito, uma admiração muito especial, aceitar o convite seu, não haveria o porquê não aceitar. Né? Tanto é que você até me perguntou, Pedro, qual que é a melhor data? Eu falei assim, meu caro, para a semana que vem eu reservo para você o dia que você precisar, porque é sempre um prazer poder conversar com uma pessoa inteligente. Eu sempre digo o seguinte, né? O Felipe, para quem está nos assistindo, é uma figura, é um profissional, é um jovem profissional, casado, né? Um homem responsável. Logo menos será papai, logo menos aí a família vai crescer, vai se ampliar. E tenho o meu respeito por tudo que você representa na indústria e, acima de tudo, pelos valores, o caráter e a responsabilidade com a qual você trata a sua vida, juntamente com a sua esposa, bem como os negócios ao qual você também desenvolve. Legal, Pedrão. Cara, obrigado. Pedrão, bora lá. Eu preparei algumas perguntas aqui, né? Eu quero Bora lá. destrinchar sua história aqui com essa galera, sabe? Eu acredito naquela frase que o sucesso deixa rastros. Então, vamos pegar esses rastros, né? Vamos pegar esse Vamos caminho lá. aí que o Pedro Andrade trilhou para que outras pessoas também possam trilhar. Compartilha com a gente, né? Primeiro, quem é? Tem algumas pessoas que, porventura, não conheçam um pouco da sua história. Compartilha com a gente quem é você, de onde você veio e logo em seguida, né, o que você fez de profissão, de atividade e como é que você conheceu o marketing Claro. digital. Cara, eu tenho 44 anos, sou casado com a Márcia Andrade, como você bem sabe, sou pai de 3 filhos incríveis, a Bruna, né, da mais velha para o mais novo. A Bruna, a Luísa e o Rafael. Sou filho de imigrantes nordestinos, meus pais, o senhor Pedro Andrade, dona Maria Goretti, ambos vieram da Paraíba, sertão da Paraíba. Meu pai veio primeiro, mamãe depois. Meu pai é padeiro por profissão, a minha mãe diarista por profissão. Eu já fiz. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos, para ser exato. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, comecei como empacotador. Depois, meu tio, meu padrinho, conseguiu para mim um emprego como office boy na Avenida Paulista, na construtora Andrade Gutierrez. Sou reservista militar da turma de 95, do 2º Batalhão de Polícia do Exército. Assim, eu gosto muito de falar, porque para mim, Pedro, a maior e melhor escola para minha vida, minha, especialmente falando, foi a caserna. Foi o ano em que eu estive com o Exército Brasileiro, e lá eu aprendi o valor da disciplina, valores do respeito à hierarquia, o espírito de colaboração, o espírito de equipe, né? O que começar a terminar, as missões que nos eram confiadas, enfim. Depois eu dei baixa, sou da primeira baixa, da primeira turma, com honra ao mérito, que é um documento que eu tenho, inclusive, uma moldura, né? Que eu apresento com muito orgulho por tudo que representa na minha carreira, enfim, na minha vida, enfim. E, cara, de lá para cá, Felipe, por eu fazer parte de uma família muito simples, nasci e me criei no Jardim Peri, na norte da periferia de São Paulo. Eu passei do quartel para cá, eu fui balconista, trabalhei na seção de hortifruti de um hipermercado do bairro onde eu nasci e fui criado. Depois eu fui perueiro clandestino. Eu trabalhei como motorista de perua clandestina. Trabalhei em padaria entregando pães com essa perua, e à tarde eu fazia a lotação. Nós somos lotação aqui em São Paulo. E aí depois eu conheci a educação física, trabalhei, estudei, me graduei na ocasião e fui trabalhar como educador físico e posteriormente personal trainer. Conheci um aluno em 2002,
tá? É aquele ditado que quem procura acha é um fato, eu acredito muito nisso, isso é fato, porque eu estava já procurando algo para poder mudar a minha vida, né? Eu tinha na época 26 anos, eu precisava mudar. E para eu poder mudar, eu precisava o quê? De uma nova direção. Pois aquela ao qual eu me encontrava na ocasião, já tinha atingido um nível dentro da minha função que me impossibilitava maiores crescimentos, maiores possibilidades e o mais importante, alavancagem nenhuma, zero. Foi quando o aluno me chamou a atenção pelo estilo de vida que ele levava, Marcelino Freitas. Eu digo para você, Felipe, foi o meu primeiro e mais importante patrocinador ao longo desses últimos 18 anos, né? E ele que eu me convidei, para ser bem objetivo, ele não me convidou, eu me convidei para ele. Ele me chamou a atenção e nós temos aquela chave na área comercial que nós aprendemos em treinamento, a chave AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então ele chamou minha atenção, despertou meu interesse e aí, óbvio, né? De uma conversa muito rápida, o meu desejo foi aflorado e ele me levou até um hotel em 2002, em março, para ser exato, na Avenida Rebouças. Eu conheci uma proposta de negócio. Óbvio que não era produto, era um serviço na área de internet. E eu acabei me encantando, principalmente com a projeção, a possibilidade de escalabilizar o negócio. E eu tinha muito contatos na época, alunos, coordenadores, professores, etc. Foi ali que eu comecei a minha carreira no marketing de rede, part-time, somente depois de 8 meses, que aí sim eu fui inspirado pelo proprietário na ocasião, meu amigo hoje, mentor, inclusive, naquele momento especificamente, a deixar a educação física de lado e de cair de cabeça, mergulhar de cabeça para me profissionalizar com network marketing. Legal, legal. Então, 2012 para cá, 18 anos. 18 anos de 18 anos. E 18 sempre, anos. Todos os anos, nessa trajetória, desenvolvendo marketing de relacionamento. Sim. Eu passei por 4 companhias, tá? Todas de serviço. Qual foi o grande... Pela minha falta de conhecimento técnico, como eu fui apresentado ao multinível com serviço, eu não fui, digamos que, instruído para com o produto. E por conta disso, as empresas sucumbiam e eu acabava sucumbindo junto com elas. Então, eu construía grandes redes, aí sucumbia a empresa, eu buscava uma nova oportunidade na área de serviço. Por não ter sido apresentado, por exemplo, a uma empresa norte-americana, fosse Amway, Herbalife, Forever Living, enfim, se lá tivesse sido apresentado, eu garanto a você que eu estaria até hoje cadastrado e fazendo o negócio, é fato. Sim. Eu me conheço, eu sei muito bem como eu, Pedro Andrade, lido com esse tipo de responsabilidade e compromisso. Bom, depois de 4 companhias de serviço, eu fui conhecer em 2012, você bem sabe, né, o grupo Rinodê, só que foram 10 anos, 10. Não foram 10 meses, não foi 1 ano, não foram 2, não foram 4, foram 10. 10 anos ao qual eu tive aí que viver, vamos, as experiências mais, eu diria que as montanhas russas, a montanha-russa de todas as formas e efeitos que você possa imaginar, para poder me lapidar, principalmente a minha capacidade emocional, comportamental e emocional, para poder dar certo, para poder realmente, enfim, colocar todas as minhas habilidades aprendidas ao longo dos últimos 10 anos, inicialmente falando, para poder dar certo com o network marketing na área de produtos. Legal, cara, legal. Então, é uma pergunta que, olha só, 10 anos, né? Nesses 10 anos, qual que foi o maior cheque que você chegou a ganhar nesses 10 anos? Teve um resultado que você falou, cara, foi significativo e foi aquilo que, assim, o que te fez permanecer durante todo esse tempo até conhecer uma companhia que você literalmente se tornou um top leader e, né, construiu uma história linda aqui, né? Felipe, vamos lá. Eu ganhava em carteira assinada R$864, ok? R$864. Então, qualquer quantia acima disso, obviamente, financeiramente falando, encantaria. E houve uma semana, a primeira companhia por onde eu passei, ela chamava-se Home International, tá? E essa companhia, ela pagava as comissões, os bônus semanal. Eram bônus semanais. Então eu produzia na semana e recebia na semana subsequente. E aí, bom, enfim, eu estava part-time e houve uma semana específica,
que me foi entregue um cheque que praticamente acumulavam-se 3 meses de trabalho. Então, eu trabalhei uma semana intensamente e eu recebi um cheque que praticamente multiplicava por 3 o meu salário, entende? Só que aí esse cheque se repetiu. Uma semana, 2 semanas, e foi quando o meu querido, na ocasião, o proprietário da companhia, a empresa estava crescendo, estava começando a implantação do crescimento, enfim, da projeção dentro do mercado, me chamou numa conversa muito direta. Vou até falar para você que ele me comentou. Ele me chamava de Júnior, tá? Meu nome é Pedro Júnior de Andrade. O pessoal me chama de Pedro Andrade, mas ele me chamava de Júnior. Ele, Júnior, vem cá. Eu fui até ele e falou o seguinte, ó, amanhã você vai pedir demissão e eu vou te ensinar a tornar-se uma pessoa rica com marketing de rede. É pegar ou largar. Foi assim. Ele olhou para, assim, no domingo, tá? A apresentação no domingo, ele olhou para mim e falou, ó, amanhã você vai pedir demissão e eu vou te ensinar a tornar-se um networker profissional para você mudar a sua vida. É pegar ou largar. E aceita ou não aceita? Porque o teu resultado das últimas 3 semanas praticamente pagam 3 meses, 9 meses de salário, e é hora de você tomar uma grande decisão e mergulhar de cabeça no ofício e tornar-se um profissional. E aí? É pegar ou largar? Bom, Felipe, eu vou te ser sincero. Naquele momento, eu sempre digo o seguinte, ou você aprende pela repetição ou por uma forte emoção. Eu fui pego, né? Então, ele usou o resultado anterior, o meu momento, me fez uma proposta indecente, eu tomei a decisão. Eu cheguei em casa, falando para minha mãe, morando com meus pais ainda, dividindo um quarto com os meus 2 irmãos, ó, tô pedindo demissão. Aí foi a terceira guerra mundial na minha casa, né? Porque, imagina, meus pais assalariados, eu assalariado, carteira assinada, vou pedir demissão para trabalhar somente aos domingos, então não fechava a conta. Então, e aí começa aí os desafios na minha vida, mas profissional, eram desafios profissionais e o mais importante, a guerra interna dentro da minha casa. Entende? Eu vou entrar num assunto com você muito particular aqui, porque as pessoas olham para nós e acreditam que são flores. Eu comecei a enfrentar uma guerra dentro da minha casa e o meu maior inimigo foi meu pai. Olha que louco isso. O meu pai começou a fazer sabotagem dentro da minha casa contra mim, porque eu tinha tomado uma decisão diferente daquela que ele acreditava, de me tornar um empreendedor no network marketing, entendeu? E aí ele começou a fazer chacota, ele começou a me expor para os familiares, meu pai, tá? Sim. Ele começou a me expor para os meus familiares, ele começou a me colocar no centro das reuniões familiares e expor a minha imagem, fazer brincadeiras de mau gosto, bullying, né? Nós chamamos de bullying. Sim, sim. Eu entendo que hoje, né, ele fazia isso para me defender. Eu até entendo isso hoje, olhando pelo lado, o lado óbvio de tudo isso. Mas na ocasião, cara, eu comecei a enfrentar isso semana após semana. Era uma semana atrás da outra, entendeu? E quando você começa, inexperiente, obviamente, a receber esse tipo de abordagem dentro da sua própria casa, e começa a mexer com o teu interno, a tua casa mental, inevitavelmente você vai mexer com o comportamental e emocional. E quando o seu comportamental e emocional não estão em ordem, e inclusive o livro, né, Desperte Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins, fala muito sobre isso. Você entrar e sair de salas o tempo todo. Você entra em um padrão comportamental bom e ruim o tempo todo. E é você que toma essas decisões. E eu comecei a sair da vibração positiva e comecei a vibrar no negativo. E quando eu comecei a entrar numa vibração negativa, porque eu enfrentava na minha casa essa situação desagradável, eu comecei a reduzir a minha performance. Eu comecei a ser mais improdutivo do que produtivo. Comparado ao momento em que eu tinha começado no multinível, produção, resultado, só que eu estava empregado. Então, ou seja, enquanto eu estava na cabeça dos meus pais empregado, fazendo o tal do marketing de rede na cabecinha deles, e tendo resultado, ok, mas ele está empregado, entende? Ele está empregado. Isso aqui para eles era mais importante do que o resultado do negócio. Quando eu saí, aí a coisa mudou. Então eu comecei a me tornar improdutivo, porque eu era inexperiente. Eu tinha acabado de tomar uma decisão importante para a minha vida, porém, eu vivia dentro da minha casa esse transtorno. E claro, eu comecei, óbvio, com os amigos que eu comecei a convidar inicialmente, que me disseram não, eu comecei também a ser motivo de bullying no meio dos amigos,
na vizinhança, no bairro, entendeu? Então eu comecei a ter esse confronto sem ter hoje, Pedro, com a minha cabeça, com a minha mentalidade, com a minha educação, com a minha especialização, saber lidar com isso hoje é muito tranquilo. Mas na época não foi. Na época não foi. Foi bem difícil. E é muito legal você compartilhar isso, porque a maioria das pessoas que estão iniciando, elas talvez não nesse grau, né, de vir dentro de casa por parte dos pais, principalmente a figura paterna, eu acredito que acho que é, né, bem poderosa assim para a gente. Mas eles enfrentam, né? As pessoas enfrentam naturalmente esse tipo de rejeição, né? Tem até uma frase que é assim, cara, se você se envolve com marketing de rede, esteja disposto a perder um pouco de estima social, né? Assim, faz parte. As pessoas, elas têm que estar preparadas para isso. E você compartilhar isso é muito legal, porque as pessoas estão iniciando, e eu gosto muito, assim, né, apesar da gente já ter um tempo de indústria, já ter um tempo de negócio, tem sempre novas pessoas começando e sempre novas pessoas que acreditam que só acontecem com elas, né? E essas histórias, elas provam que, cara, o processo é o mesmo. Vai depender ali quem vai conseguir passar por esse processo ou não. A prova de fogo, né? Agora, você falou que, bom, você começou e conseguiu já ter alguns resultados ali nesse início. Que eu perdi. Oi? Que eu perdi. Lembra que eu comecei a perder o resultado depois que eu comecei a sofrer essa situação. Sim, teve um resultado e depois perdeu. E assim, engraçado isso, né? Como é que a gente mentalmente tem que estar preparado, porque mesmo com o resultado, você, né, não consegue. Como é que a paz mental é mais importante, talvez, do que um cheque ali, né? A paz mental, a convicção do que está sendo feito. Sim. Né? Porque tem muita gente que pensa assim, Pedrão, cara, se eu tiver um bônus ali de tantos R$ 1.000, eu vou arrebentar o negócio. Não. É diferente, é o oposto. É com a mentalidade que você vai ter o bônus. Não é o bônus que você vai ter. Não é com o bônus que você vai ter a mentalidade. É com a mentalidade que você vai ter o bônus. Simples assim. Ou seja, você teve antes de ser, né? Assim, não é que... Exato. Não sei se me corrija. Eu não estava preparado para aquele resultado. Uhum. Eu recebi o resultado não por competência, mas por consequência. Uhum. A competência que eu precisava desenvolver, que eu precisei desenvolver, que eu precisei trabalhar muito mais dentro de mim para lidar com as situações externas, com os monstros, com os fantasmas externos, para poder me lapidar, para poder construir a competência e assim construir o resultado de forma profissional. Então, diferente do que muitos pensam, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou. Não. É quando você tiver primeiro aqui, você vai ter aqui. Não é o oposto. Essa forma não funciona. Essa equação, hoje, com 18 anos, 44 anos de idade, 18 anos de experiência, é o que eu trabalho muito isso na cabeça da minha galera, do meu time. Eu trabalho, treino, a minha entrega de treinamento é muito mais focado no trabalho comportamental e mental do que propriamente dito no operacional, que é uma espinha dorsal apenas. Desde a década de 60, é a espinha dorsal que foi criada e desenvolvida por Dexter Eger, na ocasião, na Amway, e ela foi importada para todas as outras companhias. Então, a espinha dorsal é a mesma, né? Quadro dos sonhos, comprometimento, lista, qualifique a lista, entre em contato, apresente a proposta, acompanhe, fechamento e duplique. A espinha dorsal é essa. Se falarmos aqui, a prática é isso aqui. Mas a prática vai depender de como você está aqui primeiro. Se você não estiver aqui bem, esquece. E como é que foi o que aconteceu nesse processo que você, apesar de você viu o seu resultado cair, você viu as pessoas ali próximas né, te criticando, o que aconteceu? Foi uma virada de chave para você permanecer ou, né, para você até ter resultados maiores depois? Graças a Deus eu tive mentores que foram extremamente diretos com as suas apresentações e treinamentos para comigo. Eles eram muito práticos. Eu vou numa linha bem parecida. Eu sou prático quando eu tenho que conversar as coisas e falar as coisas com a proximidade, quando a pessoa já tem o comprometimento do negócio. Então eles eram muito práticos. Pedro, é muito simples. Ou o seu pai vai estar certo no final dessa história, ou você prova para ele o contrário. É simples. No final das contas, é você que vai decidir. O seu pai está te fazendo uma proposta, ele está querendo te vender
um produto. Cabe a você decidir se você compra esse produto do seu pai e para, e desiste, e vira estatística, ou você constrói e vende para ele o produto que você diz que funciona. E no final, meu caro, alguém vai estar certo. Então, para mim, hoje, naquela ocasião, Felipe, aí eu peguei o quartel, lembra da caserna? 95. Os meus mentores, que eram muito práticos. Eu não tive treinamento, Felipe, eu não tive mentores, digamos, numa linha Nutella. Sendo bem objetivo, sendo bem popular, entendeu? Boa. Usando Legal. a linguagem popular. Eu não tive treinamento Nutella, eu não tive mimimi, vamos jogar talquinho na bundinha. Não, esquece isso daí, brother. O negócio o papo era muito reto. Era assim, Pedrão, vem cá. Seu pai tá falando que você não vai dar certo? Ok. O seu pai tem resultado? A conversa era essa aqui. Qual é o resultado que o seu pai tem no âmbito empresarial, no âmbito financeiro? Seu pai é padeiro, seu pai não tem resultado financeiro, seu pai não tem nenhuma casa, não deu nenhuma casa para vocês morarem, você mora de aluguel. Eu te faço uma pergunta, Pedro. Ele é referência para a tua vida financeira e empresarial? Essa é a pergunta. Então, se você não acredita, como eu não acredito, fala o seguinte, me ouve. Me ouve e me segue. O seu pai, você deve a ele respeito. E, principalmente, se ele faz isso tempo com você na sua própria casa, trabalhe isso como combustível, inverte. Pega esse dínamo, pega essa energia negativa e inverte ela no dínamo. Trabalha como se fosse combustível para dentro de você. Trabalha, toda vez que fizer uma crítica destrutiva, você traz isso para o âmbito pessoal, é combustível. Você tem que mostrar o contrário, você tem que mostrar o contrário. Ele está errado, você tem que mostrar o contrário. E foi dessa forma, eu trazendo também a filosofia do quartel, tudo que você começar na sua vida, você termine. Eu levo isso como muita seriedade para mim, entende? E eu coloquei para mim o seguinte, o Felipe. No quartel me disseram que a primeira baixa, só homens que não tivessem nenhum tipo de alteração poderiam receber aquele pedaço de papel chamado honra ao mérito. Somente primeira baixa. E eu coloquei aquilo como objetivo. Eu falei assim, eu quero esse papel, eu quero ser primeira baixa. E quando eu disse que eu queria ser primeira baixa, todos os tenentes e sargentos tornam-se seus inimigos, porque o objetivo deles é segurar você para a terceira baixa. E aí eu olhei para eles e eles falaram assim, você não vai ser na primeira baixa, soldado. Eu vou deixar você para a terceira. E eu, sim senhor, né? Sim senhor, não senhor. E eles falaram para mim, falaram só uma coisa para mim, você só vai conseguir sair na primeira baixa se você não tiver nenhuma alteração aqui no quartel. Bom, isso consistia em manter uma disciplina exemplar, cumprir todos os meus horários, todas as minhas missões com louvor, para que o comandante de companhia me desse aquele bendito papel e eu saísse na primeira baixa. A mesma coisa aconteceu comigo no multinível. Eu tomei uma decisão, quando eu pedi demissão, e eu pedi demissão, eu cheguei em casa, como eu te disse, foi uma guerra, foi uma briga enorme, e eu quebrei, baixei na produção. Quando eu recebi essas orientações dos meus mentores, direto e reto, eu falei para mim mesmo, eu vou dar certo no marketing de rede. Custe o que custar, o tempo que tiver que custar, mas eu vou dar certo nesse negócio. E eu levei 10 anos. Eu aguardei 10 anos para dar certo, entendeu? Porque, brother, ou eu dava certo, ou as pessoas que estavam na plateia. Tem um livro, inclusive, citado pelo próprio Louis Carrillo, que é um diamante executivo da Amway, que a esposa dele, a Cat Carrillo, comenta no áudio, né? Tem um livro chamado A Plateia. É uma plateia que está olhando para você, no marketing de rede. Uma plateia olhando para você, apostando e principalmente vibrando para que você desista. Porque as pessoas que não têm a coragem que você tem, a ousadia que você possui, elas estão indo na plateia olhando para você e assim, ó. Quando é que ele vai desistir que eu quero apontar o dedo para ele? Eu quero apontar o dedo para ele, entendeu? Então eu olhava para essas pessoas e falava o seguinte, eu tenho que provar para elas que elas estão erradas. Entende? Então eu tenho que fazer tudo o que tem que ser feito. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que assumir esse compromisso para comigo. E eu assumi, eu paguei o preço muito alto. Porque depois do meu pai veio a minha esposa. Entendeu? Porque primeira empresa, vinagre. Segunda empresa, vinagre. Terceira empresa, vinagre. Ou seja, todos estavam certos, menos eu. Percebe? 10 anos, cara, você investindo tempo, energia, trabalho em uma indústria e não dava certo, você não acontecia, é óbvio que as pessoas à sua volta vão me apontar o dedo e começar a falar, o Pedro, o Pedro é vagabundo, o Pedro não quer trabalhar, coitado da Márcia, tem que trabalhar para sustentar um vagabundo em casa, como que um cara que tem 3 filhos fica viajando nessa maionese que vai ser rico com marketing de rede, esse negócio não funciona, entendeu? E aí meu casamento começou a ir pro vinagre também. Porque nesse processo, Felipe,
Eu tinha um apartamento, né? No caso, a minha esposa, a Márcia, tinha um apartamento, eu já estava morando com ela, tínhamos assumido um relacionamento sério, né? Um casamento. E aí, meu caro, quando eu quebrei nas primeiras 2 companhias, inevitavelmente o condomínio atrasou de tal forma que nós fomos obrigados a vender o apartamento. Obrigados. Nossa. Apartamento, vendemos, pagamos, apartamento da minha esposa, pagamos o condomínio, o que sobrou. Nesse meio tempo, eu já tinha ido para o vinagre o meu nome, o nome da minha esposa, o apartamento, os carros, que eu tinha, foram todos. Sobrou dinheiro para nós alugarmos uma casa e comprarmos um Corsa Wind 97 verde abacate. Nossa. Foi assim que eu cheguei, fui morar na Pedra Branca, no Zona Norte de São Paulo, com a minha esposa. Ela dando aula no estado de São Paulo como professora. E aí, nesse meio tempo, ela engravida do Rafael. Pensa num cara quebrado. Eu. Sem resultado, sem renda, e ela bancando a casa. Então, esse era o cenário ao qual eu me encontrava antes de conhecer o Grupo Rinodê. Mas isso você está falando em que ano? Que ano exatamente aconteceu isso? Então, esse ano, eu estou falando de 2009. 2009. 2009. Então, você já estava com 10, 11, 33 12. anos. Você estava com 33, 30 e... Eu conheci o Grupo Rinodê, eu estava com 36. Eu estava com 33 na época. 33 anos. O meu filho nasceu, o Rafael tem 10 anos hoje. O enxoval inteiro foi doado. E, ó, se a minha esposa não estivesse no estado de São Paulo como professora, nós não teríamos nem o hospital, que na época era o servidor público, que ele nasceu no servidor público, que eram profissionais que trabalham em órgãos públicos, que é que recebem essa possibilidade, que podem usufruir desse hospital. Se não fosse isso, não tinha nem hospital. Era públicozão mesmo, era o famoso SUS, entendeu? Então esse era o cenário que eu me encontrava. E aí, meu brother, aí nesse momento eu já estava, a família toda contra, apontando o dedo, água e luz. Quantas vezes, Felipe, cortaram água e luz na minha casa? Se eu for te pontuar no dedo aqui, ó, não vai dar. Mas foram muitas. Mas assim, mais de monte, velho. A única coisa que não atrasava, e olha, Deus era tão bom comigo nessa época, era o aluguel, porque a última empresa por onde de serviço que eu passei, ela tinha sites e lojas virtual para você vender para o varejo. Desculpa, vender para a CNPJ. E, cara, eu entrava um mês e outro já pensando no bendito aluguel, que eu tinha que vender pelo menos um site para pagar o aluguel. E a Márcia, ela ficava com a despesa água, luz, e nós fazíamos uma compra para uma casa com 3 filhos, com o vale-refeição dela, que na época tinha, eu não lembro se eram R$180. Acho que era isso. Nós fazíamos uma compra de R$180, cara. E acredite, propostas de emprego aos montes. Se eu bati o pé e falava, não, eu vou fazer marketing de rede. É com marketing de rede que eu vou dar certo. Entendeu? Então nesses 7 anos, você não estava empregado? Você não arrumou nenhum emprego? Sempre trabalhando? Eu me negava. Eu falei, não, eu vou dar certo no marketing de rede, eu não vou arrumar emprego. Porque eu sabia que se eu fosse para o tradicional, para o emprego, para o CLT, o regime CLT, eu ia ser seduzido pela bendita carteira assinada e eu ia acabar desistindo dos meus sonhos, entendeu? Então eu não tinha acordo. E aí é onde tinham as brigas com a minha esposa, obviamente. E ela tinha razão, claro. Imagina, 3 filhos, ela só bancando a casa e eu viajando nessa ideia de ficar rico com marketing de rede, aquela coisa toda. Porque o meu grande sonho era que os meus filhos um dia dissessem para os amiguinhos na escola onde eles estudam atualmente, na faculdade, que o pai deles trabalha com marketing de rede. Esse que era o meu sonho. O meu sonho de vida era esse. Que os meus filhos falassem, e falam, hoje falam, né? Que o pai deles hoje, que a vida que eles levam hoje é, sim, bancada por um pai que optou por um mercado de marketing de rede. Esse é meu sonho. Pedrão, olha só, né? Você me corrige, mas assim, o que eu vejo? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, depois que você vê, é impossível desver. Né? Então, para mim, é 2 coisas. Primeiro, você viu, e aí, cara, já era, né? Você conseguiu, você experimentou, talvez com resultados, ou pela proximidade com pessoas de muito resultado, ou pelo tempo que você ficou. E outra coisa que te diferencia assim, né, de muitos líderes, e talvez foi isso que exatamente fez você ficar no marketing de relacionamento,
Esses dias eu estava dando um treinamento para o time, eu fiz essa pergunta para eles. Eu falei assim, ó, escreve aí para mim, por que você está no marketing de rede? Né? Coloca como tarefa. Porque, às vezes, as pessoas elas não sabem exatamente o porquê disso. Ela vai falar, porque ela não tem propriedade no falar. E o que eu vejo é que você amava o modelo de negócio. Tipo, cara, eu amo tanto esse modelo de negócio que eu tenho que dar certo aqui para provar para as pessoas que isso aqui funciona. Felipe, eu amo de tal forma. Olha só, cara. Se viesse hoje uma pessoa, um empresário, para bancar o meu bônus hoje, falar assim, quanto que você ganha hoje de bônus? X. Eu banco o teu bônus por ad eterno, pro resto da sua vida, para você vir trabalhar para mim. Eu falo não. Uhum. Cara, não adianta. Para mim, é mais forte, é prazeroso. Não tenho médico. Uhum. Nossa, você é doutor, você é especialista em que é neurocirurgia, sei lá, pediatria, ortopedia. Legal. Você é dentista? Legal. Pedro, o que você faz? Eu sou networker. Sou networker, cara, entendeu? Eu sou networker. O que é networker? Cara, eu ligo pessoas, é um conceito de negócio. Eu tenho... Ô, Felipe, eu passo 7 horas fazendo um seminário. 7. Me convidar para fazer um seminário de 2 horas para falar dos meus... onde eu moro, minhas viagens. Esquece. A minha história leva 20 minutos. No palco. Pedro, prazer, Pedro Andrade, 20. Agora vamos treinar. 7 horas. Se eu não falar 7 horas, eu nem vou. Nem me convida, irmão. Entendeu? Porque eu tenho paixão por isso aqui. É paixão. E aí, você esteve comigo em um treinamento com o Jamil Albuquerque, que você sabe, o Grupo Rinodê fez a contratação para nos ensinar sobre as 16 leis do triunfo, né? Você lembra disso? E aí o Jamil, o presidente da Napoleon Hill Foundation, fez um comentário que ali para mim fez assim, aí eu falei, cara, é isso. Agora, eu já tinha certeza, mas agora mais do que nunca ele falou, gente, se não for para eu contribuir para formar uma nação de empreendedores socialmente responsáveis, eu não embarco em nenhum projeto. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu agora descobri o porquê que eu estou no mundo, no universo. Eu contribuo para formar uma nação de empreendedores socialmente responsáveis através do network marketing. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu vivo, é para isso que eu respiro, é para isso que eu penso, é para isso que eu estou lendo os meus livros, lendo os livros que eu já li, os livros que eu estou lendo hoje, os cursos que eu faço por fora. É para isso que eu trabalho, entendeu? Então eu tenho paixão por marketing de rede. Eu não faço aqui só pelo bônus. Todo mundo começa pelo bônus. Mas hoje, cara, quando eu estava desempregado, rachado no meio, e a minha esposa, cara, a pior coisa do mundo para um homem é quando você perde a sua dignidade, entendeu? Como marido, como pai, como filho. E eu passei por aí. Eu perdi tudo isso, eu perdi tudo. E, cara, eu tava numa situação que, assim, não vai dar tempo, a live aqui é curta, tá? Mas, cara, a situação que eu baixava debaixo do sofá para pegar moeda, para pegar um ônibus, que eu não tinha grana, entendeu? E a minha esposa brigava comigo, aquela coisa toda, uma briga dentro de casa, eu mantinha o meu mindset, eu pegava o livro A Lei do Triunfo. Onde que eu, Pedro Andrade, onde que eu alimentava a minha fé, a minha crença? Na leitura. Boa. Entendeu? Boa. Na leitura. Uma vez, uma grande amiga minha me perguntou, no meu aniversário, o que eu queria ganhar. Cara, eu olhei pra ela, ela pensou em tudo, né? Eu ia pedir qualquer coisa. Eu falei assim, sério mesmo? Ela e o marido dela. Ela me perguntou, o que você quer ganhar de presente? Eu falei assim, cara, o meu sonho é ganhar o livro A Lei do Triunfo. Ela, um livro? Eu falei, o meu livro, esse é o livro. Ela, tá bom. Cara, no dia do meu aniversário, ela e o marido, eu sou santista, né? Time de futebol, e ela também, o marido dela e tal. Ela chega com o livro. Cara, quando ela me entrega aquele livro, Felipe, sabe? Pensa numa criança, velho. Eu parecia uma criança, irmão. Eu peguei aquele livro, que é um calhamaço desse aqui, ó. Eu já li aquele livro, eu já li o livro, eu já li aquele livro mais ou menos umas 12 vezes. Eu mudei, a minha vida mudou por conta desse livro. Cara, quando eu começo a ler o livro, Mastermind, Objetivo Principal Definido, Uso da Criatividade, Os 7 Cavaleiros Fatais, eu comecei a ler, alimentar meu mindset, acabou. Sabe quando a sua vida faz assim, ó? Eu fechei no foco e eu comecei a vibrar internamente toda vez que, infelizmente, as brigas
conjugais com a minha esposa aconteciam, eu ia para frente de um computador Vaio que eu tinha só o pó. Nós ainda tínhamos um pouco de internet. Eu entrava lá e eu começava a assistir os vídeos de profissionais de network marketing bem-sucedidos e lendo aqui, ó. Lendo. O meu refúgio era a leitura, brother. E tem um personagem na Bíblia que eu recomendo, porque eu falo muito de resiliência nos meus treinamentos, né? Jó. Acabou. Mano, pega a história desse cara, pega a história dele, leia, velho. Só lê. E traz pro teu mundo. Porque todo mundo vai enfrentar um deserto. E todo mundo tem uma cruz para carregar. Você tem a sua, eu tenho a minha. E as pessoas que estão aqui nos assistindo, cada uma dessas pessoas possuem uma cruz para carregar. E, brother, ninguém vai carregar a sua cruz por você. Entende? Então, quando eu comecei a ler o livro de Napoleão Hill, eu comecei a assistir os vídeos. E eu me lembrava da história de Jó. E, meu irmão, de verdade, passar pelo que ele passou, segundo a Bíblia, ninguém mortal, sem consciência, suportaria. Sim. Perdeu tudo por um longo tempo, mas nunca perdeu o quê? A fé. Exato. E eu tinha os meus momentos. Eu saía na mão com Deus, sabe? Eu brigava com ele, cara. Depois eu pedia perdão rapidinho, né? Porque, é lógico, é Deus, né, meu? Eu pedia perdão, desculpa, eu não falei por querer e tal. Porque, brother, no momento que o pau tá quebrando, quem é que segura? É ele. Eu lembrava de Jó, eu lendo o livro, eu falava, cara, é isso aqui. Fé, calma, até que um convite em 2012 muda completamente a história da minha vida. Um convite, brother. E aí a minha esposa me fez uma proposta indecente. Porque eu cheguei pela quinta vez, e falei assim, eu vou ficar rico com essa empresa aqui. Ela de novo olhou para mim, mas de novo essa história. Eu e o André Robert, na sala da minha casa. Os dois quebrados. Tínhamos acabado de conhecer o Santo, tínhamos acabado de conhecer a Rinodê, não era grupo, era Rinodê, na rua Ceará, que você também conheceu lá. Sim. Com aquela visão toda. E nós chegamos assim, cara, com aquele Traduções Gold, uma franquia no estado de São Paulo, todo mundo, eu e o André louco, André. Dois quebrados, falidos, os dois. O André voltou a morar com a mãe, e a Margarete voltou a morar com a mãe dela, porque eles foram despejados. Caraca. A situação era essa. E aí a Márcia me fez uma proposta. Falou assim, então tá bom, vou te dar 1 ano. Se você em 1 ano não mudar, no mínimo pagar as contas, senhor Júnior, eu me chamo de Júnior, né? Pedro Júnior, quando eu trabalho, Pedro Júnior. Ou você vai arrumar um emprego, ou eu quero o divórcio. 1 ano. Ó. Bom, cara, eu bati diamante em 35 dias. Nossa. Entendeu? Louco, mas assim, Felipe, eu fechei o foco, canalizei para um objetivo, para um target, e, meu irmão, eu não tive vida social até bater o diamante, no dia 31 de dezembro, 19h30 de 2012. E ali foi a grande mudança. Foi ali quando eu lembrei de Jó. Cara, foi tanta bênção na minha vida, mas foi assim, começou a cair, as coisas começaram a acontecer. O Daniel Mello me procura do nada. Uma postagem minha no Facebook, me escolhe para ser patrocinador dele. Eu sempre falo isso. Galera, eu não patrocinei, eu não recrutei o Daniel. Ele me escolheu como patrocinador porque eu fui verdadeiro. Eu fui encontrá-lo, eu fui a pé. Cheguei lá suado com a pista debaixo da camiseta e falei assim, né, Daniel, eu não tenho dinheiro, minha mulher não me apoia, eu não tenho nem como te ajudar, irmão. Não tenho nem como ir lá no interior, não tenho carro, não tenho moto. Eu tô quebrado, tô começando. Mas eu vou mudar a minha vida com essa empresa aqui. Ele olhou para mim e falou assim, pode me cadastrar, eu vou entrar com você. Porque você foi verdadeiro, não mentiu, não foi marqueteiro. Porque, cara, eu fui honesto, eu fui o que eu era aquilo lá. Eu era aquilo, exatamente aquilo. Então, quando ele vem, aí tô eu e o André e o Daniel Mello, 3 quebrados, tá? Eu não sei se você vai convidá-los para conversar com você. 3 quebrados. Certeza. O resto, brother, nós 3 mergulhamos de cabeça numa companhia que estava começando uma franquia no estado de São Paulo, entende? E aí, papai do céu, eu lembrei de Jó, lembra? Foi restituído em dobro, triplo. E hoje a minha vida, graças a Deus, eu sempre digo, meu irmão, quem tem Deus na sua vida não perde. Você pode perder dinheiro, pode perder bens materiais, mas se você não perder a fé em Deus, você não vai ficar desamparado. Não vai, mano. Não fica. Aconteceu comigo.
Entende? Então, assim, eu falo para as pessoas, eu falo assim, amigão, você tem fé em Deus? Tem. Então, use a fé, pratique-a. Pratique, não fala só da boca para fora, não. Pratique a fé. Boa. Pratique a fé. Faça o seu melhor todo dia, pratique a fé e espere que já já Papai do Céu vai te entregar aquilo que você merece. Simples assim. Então, Papai do Céu, como eu disse, depois de 10 anos, olhou para esse careca que vos fala e falou assim, rapaz, tá bom, eu me rendo. Você vai ser um networker profissional bem sucedido. E aí o resto, você já conhece a história. Que legal, que legal. Cara, você falou de treinamento, algumas coisas que você falou. Você falou de treinamento, eu lembro quando você foi em João Pessoa, tem uma equipe lá e a galera ficou ensandecida. Falou, cara, você não acredita. O Pedro ficou 7 horas em cima do palco e ninguém levantava nem para ir no banheiro. Foi, cara, foi incrível, João Pessoa, foi incrível, foi incrível. Cara, e é isso, né? Acho que essa paixão faz toda a diferença. Agora, vamos lá, Pedrão. Porque assim, você teve. Vou voltar lá no iniciozinho. Você teve esse momento que você ganhou dinheiro, largou o emprego e depois, né, não Despenquei. despencou, né? Enfim, não deu sequência nesse ganho. Como é que foi esse momento assim para você? Porque aí foi muito pesado, porque você não tinha mais o salário, você não tinha a segurança do salário e não estava, né, não tava bem no marketing de rede. Como é que foi esse momento? Como é que foi esse processo? E uma pergunta, só desculpa assim, quando foi que você bateu no dinheiro de hoje? Porque eu acredito que quando você bate, sei lá, hoje, no dinheiro de hoje, 10 mil reais com marketing de relacionamento, hoje, cara, você tá vivendo, você consegue viver de marketing de relacionamento tranquilamente, assim, você fala, poxa, eu sou um líder desse negócio, eu vivo disso diariamente. Eu acho que quem tem uma renda dessa para cima, ele vive 100% multinível, né? E quando foi para você o momento que você chegou a bater um ganho como esse, né? Teve esse momento ou só foi na Rinode? Só foi na Rinode. Caracas! Você tá achando... Ô, Felipe, você tá achando que foi o que antes, cara? Eu tô falando para você aqui, irmão. Foram 10 anos a minha esposa me bancando, pô. Caracas, cara. A Márcia, ela me dava dinheiro para pôr gasolina no carro, para eu poder rodar, para eu poder trabalhar, meu irmão. Você não tá entendendo? Depois de 10 anos, eu bati um bônus, meu primeiro bônus diamante, R$ 4.671. Entendeu? Foi o primeiro bônus diamante que eu recebi no grupo Rinode. 10 mil reais, eu recebi isso na Rinode quando eu bati duplo. Sim. Detalhe, duplo diamante. Aí já eram 10 anos e 4 meses. Porque eu bati diamante em 35 dias, depois de 3 meses eu consegui graduar duplo diamante. Aí eu conquistei um bônus de 12 mil reais. Fora isso, nunca. Nunca. Você tá doido, cara? Ô, Felipe, eu tô te contando aqui, foram 10 anos, amigão, me preparando, será que essa é a palavra? Eu posso dizer que sim. E passando pelo buraco da agulha. Eu nunca ganhei 10 mil reais em outras empresas, porque elas sucumbiam, era um serviço. Eu construía grandes redes. Aí quando eu pensava, pô, agora, sabe, agora vai. Quando eu falava, agora vai a empresa, bum, sucumbia. Vamos começar tudo de novo. Aí começava, construía uma base legal, interessante. De repente, agora, sucumbia. Eu só fui ganhar mais de 10 mil reais na Rinode, pô. Caraca. E graças a Deus eu tive uma esposa que, sim, óbvio, brigou comigo, claro, mas ela foi o meu grande combustível. Ela é porque, ela além de ajudar, ela me inspirava. Porque os paus, ela falava a verdade, a real. Entende? E aquilo, dínamo de energia, para poder ir para o campo, para poder produzir. Mesmo, muitas vezes, eu conseguia liderar pessoas que eu ia dividir com elas um café com leite e um pão com manteiga. Eu e ele, por exemplo. E a pessoa olhava para mim e falava, cara, Pedro, de verdade, eu olho para você dividindo um pão com manteiga comigo aqui na padaria, mas você é rico, né? Eu falo, sim, porque a riqueza está aqui, não está aqui. Entendeu? Caraca. Assim. Eu confesso que eu acreditava que nesse processo aí tinha algum momento que você tinha ficado bem, aquele negócio, fica bem, fica mal, fica bem, fica mal, mas não ficou bem, né? Ficou porque quando eu ia ficar, a empresa fechava as portas, cara, eu tinha que começar tudo de novo.
Sim, caraca. Bom, Pedro, nesse processo agora, né, de construção do seu negócio junto à Rinode, enfim, você construiu um negócio gigantesco. Ah, são 8 anos de companhia. Vamos pegar agora esse momento que fica mais fácil, né? Quantas pessoas você cadastrou diretamente a você até hoje na Rinode? Vamos pegar, né, a empresa que você trabalha atualmente, que eu acredito fica mais, Tá. mais Nos factível. últimos 8 anos, você fala, Isso, né? isso. Umas 67 pessoas diretas. 67 pessoas para colher o resultado que você colhe hoje. Legal. Sim. E Cadastrados já passaram pela minha organização aproximadamente umas 200 mil pessoas. legal, legal. Legal você falar isso para a galera ter uma noção. Sim. Só que assim, o que é o mais legal? Que você falou, você fez algo aqui que eu queria ponderar assim. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas como é que faz para eu ter uma organização do tamanho da que o Pedro tem? De, né, 200 mil pessoas, ou, né, que já passaram por organização de 200 mil pessoas cadastradas. O que as pessoas não entendem é que, cara, você não tem que focar nesses milhares de pessoas, você tem que focar nas 67. Exato. Porque o que trouxe essas outras milhares foram os seus diretos. Né? Exatamente. Exato. E uma coisa que o Pedro também, que é importante ponderar, é que como você já tinha uma experiência, você trouxe também algumas pessoas que já tinham alguma experiência com o modelo de negócio. Não tinham resultado, mas tinham alguma experiência. E principalmente, talvez para ter um resultado como o que você tem, uma pessoa começando agora no marketing de rede, eu vou chutar um número. Talvez ela tenha que recrutar 300. Só que você, com 67, como você já tinha habilidade, você consegue extrair muito mais dessas pessoas. Né? Você consegue fazer com que elas produzam muito mais. Porque eu confesso que eu, por exemplo, sei lá, nas primeiras 10 pessoas que eu cadastrei, 15, cara, eu não tava, nem eu sabia o que eu tava falando com elas, né? Assim, eu tava meio perdido no que é que a gente tava construindo junto. Então, eu acho legal ponderar isso também. Não, é importante ponderar e deixar claro, né, Felipe? Eu trouxe para cá 10 anos, primeiro, de experiência, treinamentos, leitura, convenções, seminários e mentorias de N pessoas. Então, eu trouxe o que as pessoas vão construir conosco aqui. Tá? Então, hoje, para uma pessoa construir um resultado como o nosso, por exemplo, certamente ela vai passar por de 5 a 10 anos fácil. Viu, galera? Sendo bem objetivo. Não tem essa, entendeu? Porque as pessoas qualificadas de alta performance só se conectam com pessoas em alta performance. E esse é um processo que nós vamos trabalhar, vamos lapidar em nós para podermos atrair estas peças-chave para a nossa organização. Legal. Teve algum momento, né, nessa trajetória de 18 anos que você pensou, assim, que você falou, cara, você é um cara. Acho que o nome do livro do Pedro tem que ser assim, Resiliência, né? Por Pedro Andrade, né? Mas não sei se essa pergunta vai caber. Mas teve algum momento que você pensou em desistir, que você falou, cara, não dá mais. Assim, porque, cara, você já contou um momento que você chegou realmente no situações extremamente críticas, que eu confesso, Pedro, eu não consigo nem me imaginar passando e continuando, cara. Eu não teria esse nível de resiliência, assim. Tinha um capetinho aqui, ó. Um diabinho aqui, falando isso pra mim todo dia aqui, ó. Todo dia. Meu, para, desiste. Arruma um emprego. Vai vender carro, vai vender casa, vai vender terreno. Você vai ganhar muito dinheiro, desiste. E um outro falando aqui. Você vai dar mesmo essa abertura para as pessoas que disseram que você ia fracassar para apontarem o dedo para você? Então eu ficava aqui, ó. Entendeu? Olhando para os dois. Só que eu olhava para esse aqui e eu pensava, eu vou ser mais um vendedor de carro, vou ser mais um vendedor de imóveis, cara. Eu não vou ser um networker como Dexter Rieger, Luiz Carrillo, Rui Costa, Pedro Cardoso. Cara, eu admiro tanto esses caras. Eles passaram pelo mesmo, talvez não igual a mim, mas todo mundo teve o seu sacrifício. E aí? E os meus filhos? Quando perguntarem para eles, o que seu pai faz? Ah, ele vende carro. Ah, ele vende casa. Ah, ele vende terreno. É isso que você quer? Não é o networker? Você não quer falar para os seus filhos? Você não quer que os seus filhos falem isso na escola? Quando cogitados, quando perguntados? Cara, então esse lado aqui, ele era muito forte. E aí eu lembro, volto na segunda chave do êxito. Objetivo principal definido. Faça mais que o combinado.
forme a sua aliança mastermind, usufrua da sua imaginação e lembre-se, não vai ser fácil. Mas, se valer a pena, faça. Aí eu pego a história de John D. Rockefeller, eu pego a história de Thomas Alva Edison, eu pego a história de J.P. Morgan, você pega a história de Cornelius Vanderbilt, os titãs da América, Andrew Carnegie, por exemplo, entende? Esses caras, eu pego a história desses caras. Então, quando eu faço a minha reunião virtual, eu e eles, como eu já li a biografia de cada um deles, eu pergunto para eles, o que você faria no meu lugar? Bom, John D. Rockefeller levou 6 anos para poder levar o oleoduto do querosene dele até os portos para poder transportá-los. Isso 8 anos, a cavalo, brother. Porque ele era extorquido em relação às taxas cobradas em vagões, na época que J. Fox cobrava dele para poder transportar o querosene, na ocasião, né, okay? E assim sendo, monopolizaram o transporte do querosene dele. Porque viram que ele estava lucrando e queriam ser mais ricos do que ele. Ele foi lá, usou a imaginação, resiliência, trabalhou muito, e aí construiu o oleoduto, que hoje, inclusive hoje, é usufruído e utilizado. Então eu pensava nesses caras. Por isso que a leitura é tão importante. Você falou algo aqui que, para mim, validou algo que eu acredito, e eu quero ressaltar esse ponto. Olha só, muitas pessoas me perguntam assim, mas quem são seus mentores? E as pessoas, elas acreditam que mentores são necessariamente pessoas que você convive, que você tem contato diariamente, sabe? E você acabou de falar, cara, as pessoas que eu me inspiro, que eu que eu faria no lugar, o que ela faria no meu lugar, são pessoas que, enfim, né, nem estão gerando conteúdo hoje, geraram lá atrás. E você, com os livros, com as biografias, né, bate um papo. Faz um mastermind, né? Para quem entende mastermind, isso. O conceito. Eu pergunto para eles, o que você faria? Ô, JP Morgan, o que você faria? Ô, Thomas Alva Edison, e aí, o que você faria no meu lugar? E eles me orientam. Como eu li, como eu conheço a história de cada um deles, eles me passam os conselhos e eu pego esses conselhos como verdade e vou adiante. Avanço, entende? Foi assim que eu enfrentei o meu deserto por 10 anos para poder chegar onde eu cheguei aqui hoje, entende? Legal. Então eu tenho que lembrar, minha educação, minha cultura, meus familiares, a minha hereditariedade foram muito humildes, muito simples. Então eu não tinha qualificação. E essa é a parte importante, Felipe. É quando você reconhece que você não tem qualificação ainda necessária para poder receber as bênçãos que você tanto pede. Não adianta eu pedir para receber 1 milhão se a minha cabeça está programada para receber o quê? Tostão. Não dá. Então hoje eu tenho essa consciência que eu precisei me programar, eu precisei me educar, entende? E as minhas referências são esses nomes que eu falei para você. Legal. Pedro, se tiver, né, o que você acredita que é uma habilidade sua ou algo que você faz dentro do marketing de rede, com seu time ou, né, consigo mesmo, que faz com que você tenha um resultado acima da média, que você falaria, cara, se eu pudesse dar uma dica para vocês que estão aqui nessa live, eu compartilharia essa habilidade minha. Que você vê que pouca gente faz e que você, sabe, olha e fala, cara, isso daqui, poxa, para você é tão simples, mas para outras pessoas não é tão perceptível, não é tão claro. Educação e especialização. E quando eu falo educação, não é alfabetização ou bons modos. É você saber exatamente o que você está apresentando, o que você está falando, conhecer os números, o mercado, a indústria, ser especialista, ter um diferencial. Porque hoje, Felipe, fazer cadastro e pôr gente para dentro não é marketing de rede. Nunca foi e nunca será. Isso não é multinível, tá? Esquece. Multinível é quando você sabe para onde está levando a sua prole dentro de um mercado, você sabe quais são os números desse mercado, junto a uma indústria que trabalha com escalabilidade, com base em treinamento, liderança e iniciativa. Então, para mim, hoje, o diferencial é especialização e educação dentro da indústria que você escolheu para poder construir uma carreira de sucesso. Legal, legal. Como é que você identifica um líder no seu time? Como é que você fala, poxa, essa daqui eu vou colocar energia nele? Usando uma das chaves do êxito, segundo a lei do triunfo. É aquele que faz mais que o combinado, é proativo e, acima de tudo, busca incessantemente a alta performance. Muito bom, muito bom. E
E agora, só para a gente não fechar a live sem falar de resultado. O que ao longo desses anos, né, são 18 anos, mas 8 anos trabalhando junto à Rinode, o que você teve de resultado? Assim, o que você pode falar com a galera? Cara, eu consegui colher isso aqui na minha vida. Eu acredito assim, eu tomo muito cuidado, né, com o multinível em falar de resultados, mas eu acredito que depois de você contar toda a sua história, é importante falar da colheita. Claro. Eu tenho um receio da gente falar de resultados sem falar do plantio, sabe? Às vezes a gente fala Sim. muito, eu vejo pessoas falando muito de colheita sem falar do plantio. Só que, Sim. como você falou muito do plantio, eu queria que você falasse rapidamente, né, do que você colheu. 2 Three Stars da minha downline, primeira geração, uma de cada lado, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, como você bem sabe. Eu faço parte da equipe desses caras, que é o André Robb e o Daniel Belo. Hoje, eu viajei o Brasil pelo Grupo Rinode, ministrando treinamento, fazendo o que eu amo, que é contribuindo para formar uma nação de empreendedores socialmente responsáveis. Financeiramente falando, eu já construí um faturamento de mais de 10 milhões de reais. Moro na casa que sempre sonhei, no condomínio que eu sempre disse para minha esposa que adoraria morar. Os meus filhos, a minha filha mais velha, o ano que vem forma-se. Então, olha só, eu vou ter o prazer de poder falar para as pessoas que a minha filha mais velha vai se tornar uma grande dentista, graças ao network marketing, graças àquilo que eu acredito. Eu tenho a minha filha do meio, que está entre a medicina e a advocacia. Meu filho mais novo, que também tem 10 anos de idade. Então, eu posso contribuir para uma educação de qualidade a eles, o que eu não tive pelos meus pais, não tive essa participação, não tive essa possibilidade. Hoje, eu sou casado há 16 anos com a Márcia Andrade, ao qual eu a honro sempre como posso, é a rainha do meu reino. O pessoal fala que eu estrago um pouco a minha esposa, eu estrago mesmo. Né? Não tô nem aí, estrago mesmo, mano. Estrago, trato como ela merece, procuro ser um bom marido, um bom companheiro, um bom amante, um bom pai. Sou provedor hoje dos meus pais. Meu pai, olha só que interessante, hoje sou provedor do meu pai. Eu que banco meu pai. Você viu isso que louco? Sou apaixonado por ele. Minha mãe e minha sogra, cara, se não fosse a minha mãe, minha sogra e meu sogro, que Deus o tenha, eu estava lascado, porque muitas vezes eles levaram a cesta básica, a mistura para minha casa quando eu estava precisando. Então hoje, as pessoas que me ajudaram, eu sou extremamente grato e contribuo. Então hoje, a minha mãe, quem praticamente é o provedor dela, sou eu. A minha sogra, eu banco o plano de saúde dela. Tenho um grande paixão, carinho pela dona Célia, a pessoa que eu tenho paixão assim, acima da média. É a pessoa que é a minha segunda mãe, amo de paixão. E acima de tudo, cara, os amigos que eu fiz no Network Marketing, em especial com o Grupo Rinode. Isso, como eu falei para você, essa amizade, essa conexão vai para sempre. Que legal, que legal. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar. E uma mensagem final, o que você poderia falar para essa galera que, sabe, acredito que uma pessoa que começou a assistir, né, esse conteúdo aqui, escutar e ficou até agora, são aquelas pessoas que estão sedentas, sabe? São os Pedros Andrades, né, de anos atrás, sabe? E o que você poderia falar com essas pessoas que, né, poderia dar um norte para elas? O que você gostaria, o que você falaria para, né, você há alguns anos atrás, que você gostaria de escutar? Eu falaria o seguinte, eu falo, na verdade. Primeiro, acredite nos seus sonhos. Segundo, tenha muita fé em Deus e pratique a fé. Não apenas tenha, pratique a fé. Terceiro, procure se apaixonar antes pelos processos que o levarão ao sucesso. E o mais importante, não há sucesso no mundo que resista a uma grande dose de trabalho organizado, direcionado e bem planejado. Então, esses seriam os meus conselhos. Esse é o conselho que eu dou a todos, né? Para chegar onde você, onde eu, onde nós estamos hoje, seria exatamente esse o caminho que eu passaria para essas pessoas. Cara, que legal, que legal. Pedro, obrigado, cara, obrigado. De verdade, né, assim, eu adoro, né? Eu adoro ouvir histórias, eu adoro, né? A gente acompanha, eu já te acompanho, a gente já fez cursos juntos, como você falou, já tive a oportunidade de estar do seu lado já várias vezes aprendendo. E é muito bom, cara. Assim, obrigado, de verdade. Assim, eu não sei a galera que tá aqui comigo, mas eu vou dormir e falar, caraca, que história inspiradora, que
bom, né, ter pessoas assim dentro dessa indústria e inspirando a gente, tá? Então, obrigado. Manda um abraço para a Márcia, manda um abraço para toda a família. Gratidão demais, cara. Obrigado. Cara, obrigado você. Obrigado a todos os nossos amigos aqui presentes. Mando um beijão para Andréia. Estamos com saudades de vocês. Muita mesmo, muita saudade de abraçar, nos revermos novamente nos eventos. Espero eu que você, juntamente com ela, e menino ou menina? Não falamos ainda. Não falamos ainda. Bom, o anjinho que vier, que venha com muita saúde, que traga felicidade, muito amor à sua casa, à sua família, muita prosperidade. Felipe, você é um menino, um jovem, vou falar jovem, mas um jovem do bem. Você e André são pessoas incríveis, extraordinárias. Felizes dos líderes que estão sob o seu guarda-chuva, sobre o guarda-chuva de vocês, que eu sei muito bem do seu profissionalismo, sei muito bem da forma com a qual vocês tratam as pessoas. E eu aceitei o convite porque é você, irmão. Tu sabe disso, eu tenho um carinho, tenho paixão, tenho admiração, um respeito imensurável e incomensurável em relação a vocês. E peço a Deus que a nossa relação, a nossa amizade seja algo que fique, que seja ad eterno, independentemente do negócio. Cara, eu tenho um grande carinho. Muito obrigado. Espero ter honrado você à altura. Você é uma pessoa extraordinária e que o Papai do Céu transborde bênção sem economia na sua vida, viu? Obrigado, Pedrão. Parabéns a todo mundo que ficou aqui até o final. E compartilha essa live. Vou deixar salvo aqui no meu feed. Compartilhe com o máximo de pessoas aí. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Fica com Deus, irmão. Obrigado. Um abraço.